acompanho nesta edição do Pauta Brasil, mais uma edição daquelas que estamos no ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, às 17 horas. César, por favor, a sua imagem. Você está sem imagem. Desculpa, eu pensei que ia ser aberto pela edição. Tá. Então, o áudio já foi, já me escutaram. Então, eu informo que esse programa é produzido pela Fundação Perseu Abramo, vinculada ao Partido dos Trabalhadores, e tem por objetivo debater os principais aspectos das diversas crises que vive nosso país, na sua dimensão sanitária, econômica, social. Colocamos aqui também acesso à informação e à exclusão digital. Temos parceiros permanentes, a quem agradecemos mais uma vez estabelecemos essa rede, TV 247, DCM TV, Revista Fórum e TV PT. E também conosco, nos acompanhando e nos colocando no ar, o Facebook da presidenta Dilma Rousseff e de Fernando Haddad. Agradecemos a todos essa oportunidade e me apresento e peço que cada um dos nossos convidados também se apresente. Meu nome é César Alvarez, fui secretário de Comunicação, do Ministério das Comunicações, secretário executivo no primeiro governo da presidenta Dilma, e hoje coordeno aqui na Fundação o núcleo de acompanhamento das políticas públicas na área das tecnologias da informação e comunicação. Obrigado. Peço, então, Miriam, Américo e Bernardes, por favor, eu não vou correr o risco de reduzir o enorme currículo de cada um de vocês a 10 segundos. Assim, é com vocês. Bom, a apresentação, por favor, e depois eu introduzirei o primeiro tema do dia. Muito obrigada, Miriam. Prazer. Boa tarde a todos. Eu sou Miriam Aquino, eu sou editora, diretora do portal chamado Portal Telesíntese. A gente acompanha o mercado de telecom e tecnologia digital, esse portal, há 16 anos. E é um prazer enorme estar aqui, a gente poder refletir um pouquinho sobre o avanço ou não da tecnologia, da banda larga, dos acessos todos que a gente tem nesse país. Eu acompanho, sou jornalista de economia há muitos anos, não vou falar tanto não, para não me complicar, mas especialmente o segmento de tecnologia digital, de telecom, acompanho há mais de 20 anos. Então, é um prazer enorme, espero poder contribuir aqui um pouquinho com vocês, com pessoas tão ilustres, a gente pensar um pouco o Brasil e esse segmento que é transversal e que efetivamente é importante para todos nós, né? Prazer, vamos estar aqui batendo papo, por favor. Muito bem-vinda e agradeço, Miriam, pela tua participação, que sei que será muito importante para o nosso debate. Por favor, professor Américo Bernardes. Bom, muito obrigado. É um prazer, né, estar aqui de novo com o César, com o Bitar, né, com a Miriam, pessoas com quem eu tive o enorme prazer de trabalhar e ainda, né, ter essa interlocução. Eu sou formado em engenharia elétrica, depois eu fiz um doutorado em física, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, né, e dentro do governo exerci algumas funções ligadas, né, a tecnologias da informação e à inclusão digital, né? Fui diretor de inclusão digital aí durante um certo período, né? Eu acho que hoje, né, no dia que nós, inclusive, comemoramos o Dia da Terra, não é? Esse é um tema crucial, né, para que todos os cidadãos e cidadãs, né, que vivem nessas nossas terras possam, de fato, desfrutar aí, não é, do que são os benefícios, né, dessas importantes tecnologias. Então, de novo, um prazer estar aqui com vocês, né, e vamos para frente nesse bate-papo. Obrigado, Américo. Caro Jorge Bitar, por favor. Bom, boa tarde a todas, a todos. É igualmente um prazer imenso reencontrar, ainda que virtualmente, amigos e amigas, né? Encontrar aqui a Miriam, com quem não converso já há muitos meses, né, Miriam? Com o César converso com uma certa frequência, ele é o meu líder do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas das TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, e o Américo Bernardes, com quem convivi durante longo período pelo seu brilhantíssimo trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia acerca do tema da inclusão digital, extremamente importante para nós brasileiros. Bom, eu fui deputado federal,
Sou engenheiro de formação, engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, e me dediquei muito nos meus mandatos de deputado aos temas ligados à ciência, à tecnologia e à área de comunicações, efetivamente. E tive o prazer também de ter sido presidente da Telebrás no governo da nossa presidenta Dilma, sempre admirada, né? Presidenta Dilma, efetivamente. E estou aqui para... sim, sou atualmente diretor da Fundação Perseu Abramo, da área de formação, né? Desenvolvemos trabalhos na área de formação, descomplicando o economês, trabalhando temas importantes para a nossa conjuntura política, como uma análise histórica do fascismo no mundo e no Brasil, apoio aos militantes dos movimentos sociais, com políticas de formação, e assim por diante. Enfim, temos feito um trabalho muito bom e será um prazer imenso compartilhar com vocês uma reflexão sobre o tema das telecomunicações e o momento atual. Obrigado, Jorge. Então, todos que estão nos acompanhando já perceberam que aqui temos um time qualificadíssimo, com trajetórias distintas, se encontrando muitas vezes, e teremos a garantia de um bom e necessário debate. Um debate necessário no momento que atravessa o nosso país, um momento onde as nossas enormes e grandes desigualdades se tornam cada vez mais evidentes, quando não se acentuam, e estamos a discutir isso num ano muito particular, um ano de eleições gerais da Presidência da República, aos nossos congressos nacional e regional, e também as suas câmaras. Então, é um momento de discutirmos as propostas, a visão do Brasil que temos e do Brasil que queremos e é preciso construir. Num quadro, não é preciso muitos exemplos, de um desmonte progressivo de conquistas políticas, direitos, feitos, lamentavelmente, pelo atual governo nacional, e é com esse cenário das muitas desigualdades de gênero, de raça, de espaço urbano, de acesso ao espaço urbano, de democracia dentro da cidade, o tema do acesso da qualidade da informação nas redes e o acesso às soluções digitais. E isto é uma grande lacuna e uma grande dificuldade e desafio que nos cabe enfrentar. Então, eu pergunto a todos vocês, na mesma ordem da apresentação, como é que vem essa situação, quais são suas origens, quais são as possibilidades que podemos encontrar numa combinação não apenas de políticas públicas, mas também um elemento que seja um tema da sociedade brasileira e não apenas dos operadores ou das nossas empresas de telecomunicações, sejam elas proprietárias de rede ou provedoras de serviços, ou ambas. Então, eu convido na Miriam, 4, no máximo 5 minutos, Miriam, a gente vai dar um aviso discreto, né, para uma primeira rodada para os três sobre esse mesmo tema. Obrigada, César. Olha, pergunta para muita pensada, né? Mas, assim, mais do que, talvez, propor alguma coisa, eu queria refletir um pouco do cenário que se coloca, né? A gente viu na pandemia, objetivamente, uma desigualdade sem fim do acesso, né? Porque você tinha todo mundo para casa, home office, e o que a gente constatou claramente é que a população de baixa renda só tinha acesso a muito poucas horas, ou 2 horas ou 3 por dia, de acesso à internet. Quer dizer, assim, hoje a internet já foi considerada, até pela nossa Constituição, um direito, né, constitucional, mas ele não se traduz na prática, no dia a dia, por causa da desigualdade mesmo do acesso à internet, que é acesso à banda larga, né? E a gente vê, não só, acho que tem duas questões hoje no Brasil. Você ainda tem um problema de infraestrutura muito, muito sério, né? Assim, uma avaliaçãozinha, assim, sempre, como a telefonia celular não é um bem público, mas é sobre a forma de exploração de serviço privado, você não tem meta de universalização, né? Então, o trade-off que o Estado sempre teve para fazer com que esse serviço avance fora dos centros que dão dinheiro, né? onde tem mercado, é o trade-off da venda de frequência, né? E o ano passado foi feita
o leilão do 5G, que todo mundo falou e tal, e houve um trade-off nessa venda, mas eu, pessoalmente, achei muito tímido. Exemplo, a gente tem hoje dados da Anatel, você ainda tem hoje cerca de 40 mil localidades com menos de 100 habitantes, ou menos de 1.000, dependendo da coisa, que não tem acesso a nenhum serviço de celular. Não é nem 5G, nem banda larga, né? Não tem celular. E desses 40 mil, ou seja, são pessoas que... Eu não estou falando da zona rural, eu estou falando comunidades, localidades fora dos distritos sedes, né? Porque o celular, pelas obrigações anteriores, só precisam chegar em 80% dos distritos sedes. Dessas 40 mil localidades, que representava cerca de 5 milhões de brasileiros, o leilão só vai cobrir 16 mil localidades. Ou seja, a gente vai ter ainda uma maioria de pequenas vilas que vai continuar sem acesso ao celular. Então, quando a gente pensa na iniquidade ou na desigualdade desse país, desse tamanho, a gente tem que levar em conta também que a questão da infraestrutura ainda é ainda é muito desigual, até mesmo na cobertura do serviço. Então, você não tem só o problema de não ter o acesso aonde o serviço existe, essa é uma questão séria nossa, mas você também não tem o serviço onde ele deveria ter. Então, são desafios muito grandes e, enfim, precisava discutir mais do ponto de vista das políticas públicas que poderiam ser melhor implementadas, eu acho. Para começar o debate. Obrigado, Miriam. Por favor, Américo. Eu quero pegar, eu acho que o gancho, né? A Miriam, ela colocou logo no começo, né, na sua apresentação, né? A Miriam tem acompanhado, né, toda essa trajetória, né, das telecomunicações, né? Eu acho que ela coloca muito bem. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Eu acho que tem que aprimorar uns detalhes, né? Eu vou pegar esse gancho aí, né? Primeiro que tem essa questão da infraestrutura, que eu acho que é uma questão crucial, né? Nós ainda temos uma cobertura precária do ponto de vista de tecnologias móveis, né? Eu acho que é um tema assim que merece um aprofundamento, e a Miriam, de fato, também tem um acompanhamento disso, que é o avanço dos provedores, que a gente chamava há um tempo atrás de pequenos provedores, né? Hoje já não são, tem alguns que já não são tão pequenos, né? Mas o avanço dos provedores em locais onde você não tem cobertura de telefonia móvel, tá certo? Né? Não tem cobertura de telefonia móvel, mas já tem fibra chegando, né? Então tem essa disparidade, tá certo? É um negócio bastante curioso, né? De você ter uma situação na qual você não tem tecnologia móvel, no entanto, você tem tecnologia fixa de alta capacidade, né? Isso mostra um pouco essa distorção, que eu acho que uma política pública tem que trabalhar isso como um elemento fundamental, né? Considerando que uma parcela importante, né, da nossa população, e particularmente da população jovem, acessa a internet utilizando tecnologia móvel, né? Eu acho que aquela pesquisa, né, do CETIC, a última que foi publicada, mostra mais uma vez isso. Do ponto de vista da disparidade, o que nós vimos, né, na pandemia foi uma questão muito grave, né, de que, dado isso, né, que os jovens acessam as tecnologias por meio do celular, muitos jovens assistindo aula e acessando conteúdo educacional por meio do celular, o que é muito precário, né? É muito precário, tá certo? E a gente teve isso, né? Também essa pesquisa mostra que 13% dos domicílios das classes D e E têm computador em casa, né? Então, é um problema. Então, assim, eu acho que as políticas que a gente tem, nós tivemos, né, e aí não há como não discutir, nós tivemos políticas dos governos Lula e Dilma que focavam neste elemento da infraestrutura, mas também focavam em elementos de distribuição de equipamentos, de prover conteúdos, tá certo? E educação digital, né? Eu acho que é um conjunto de quatro, vamos chamar assim, 4 linhas de atuação que são fundamentais e que têm que ser retomadas, não é? São políticas que a gente começou a construir, algumas tiveram aprofundamento, como vocês bem conhecem, né?
César estava lá no Ministério, lá como secretário executivo, né? Conhece muito bem isso, tá certo? Eu acho que são políticas que a gente tem experiência, tá certo? E temos condições e capacidade para dar continuidade e aprofundar, e que são necessárias. Nós não conseguimos, né? Hoje o Brasil, por razões óbvias, não conseguiu superar todo esse conjunto grave de distorções que a gente tem. Obrigado, Américo. Por favor, Jorge, uma palavra. Bom, esse é o grande tema do Brasil, né? E não é um tema novo, né? Na verdade, é um tema histórico. Nosso país é um dos campeões mundiais das desigualdades sociais, desigualdades regionais. Enfim, nos governos Lula e Dilma, nós conseguimos enfrentar esse desafio, ainda que parcialmente, mas com grande êxito, né? No sentido de incorporar grande parte da população aos direitos relativos à habitação, à renda digna, né? Via salários, via emprego, via Bolsa Família, né? Os direitos relativos a outros serviços de natureza importante, mas ainda temos um longo caminho pela frente, porque houve uma certa regressão nesses anos todos. Desde o golpe que retirou a presidenta Dilma do governo, nós vivemos sob a égide de uma brutal radicalização da concepção neoliberal, né, que joga toda a responsabilidade para se resolver os problemas do país ao chamado mercado. Né? Ora, o mercado age como a gente conhece, né? Os empresários querem aumentar a sua lucratividade, o que é natural e até desejável, né? Efetivamente, e não estão necessariamente preocupados em assegurar serviços de natureza essencial, como são os serviços. Isso é importante, né? Eu quero sublinhar aqui. Internet hoje é um serviço essencial, efetivamente. Então, esse serviço essencial não está disponível para todos os brasileiros. Isso é algo absolutamente inaceitável, né? Então, nós tivemos, depois da privatização, aquela primeira onda, que foi a onda da concessão e da universalização do telefone fixo, né? Mas já no momento em que a internet começava a avançar no Brasil, e substituímos aquela política de concessões por uma política que se supunha mais ágil, né? Dos chamados serviços privados, né? Ou seja, em que as empresas privadas que oferecem internet no país oferecem com absoluta liberdade, sem terem obrigações de universalização, a menos quando fazemos os chamados leilões de frequências, através dos quais a gente coloca este ou aquele tipo de exigência. Mas, por exemplo, a grande reserva que foi constituída para universalizar serviços de telecomunicações não foi sequer tocada desde a época da privatização, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, efetivamente. Que no passado era para universalizar a telefonia fixa, hoje não faz mais sentido isso, mas o objetivo hoje é levar a internet fixa e móvel para todos os brasileiros. Então, dito isto, eu entendo que nós precisamos, de fato, olhar para o Brasil futuro, neste momento de tecnologias disruptivas, como é o caso do 5G, que afeta profundamente todo o ambiente produtivo de uma sociedade. Eu não tenho tempo aqui para descrever, mas, efetivamente, permitindo que a nossa sociedade possa ter acesso a essa frequência. Isso significa ter um protagonismo do Estado. Então, né, vamos superar a visão liberaloide do ponto de vista econômico, né, de que o mercado vai resolver tudo. Não, o mercado é importante, não há dúvida, mas o papel do poder público é essencial, né, nesse processo. 2, vamos contar com recursos públicos ao lado dos investimentos privados. Subsídio é a palavra-chave para esse processo. Subsídio pode ser na infraestrutura, o subsídio pode ser na base de um voucher para quem está no cadastro único, no CAD único, né, das famílias de baixa renda e coisas desse tipo, né? E precisamos, sim, ter um plano estratégico de universalização desses serviços, imaginando, talvez, que a gente vai levar a internet fixa e a internet móvel
de uma forma separada da prestação dos novos serviços. Serviços de streaming, os serviços futuros, dos carros conectados, das indústrias 4.0, do agronegócio, movido por esse mundo fantástico, né, que incorpora inteligência artificial, a chamada computação de borda, o edge computing e coisas desse tipo, efetivamente. Mas nós precisamos, sim, como já se disse aqui, que os nossos garotos, né, possam ter na sua casa uma internet de qualidade. Porque tem gente, olha, a pesquisa do CETIC, que o Américo levantou, é feita também por outros grupos, Locomotiva e etc. E mostra que muitas vezes a pessoa fala, sim, tenho acesso à internet. Só que ela compra um pré-pagozinho que no meio do mês já esgotou toda a capacidade que ela tem de comunicação efetiva. Então, nós precisamos garantir internet de qualidade, porque isso significa acesso à educação, à cultura, à informação, aos serviços de governo, ou seja, a essa revolução que, de fato, oferece condições para que as pessoas possam acessar os bens, produtos, bens culturais e tal, de maneira clara e de maneira ampla para todos, efetivamente. Obrigado, Jorge. Eu vou propor uma segunda rodada ainda sobre este tema no seu sentido mais amplo, do direito, do acesso, da universalização, da essencialidade e do caráter discricionário, digamos assim, da realidade social nossa para usufruir deste direito hoje. A Miriam inicia lembrando que o nosso termo consagrado em termos legais é da universalização e de um serviço do passado. No mais, se costuma trabalhar com alguns conceitos de serviço público, interesse público, essencial. Há países que têm o acesso aos serviços digitais de comunicação e internet na Constituição. Claro que são uma exceção, mas é um direito que se afirma cada vez mais como um direito básico, como um direito humano. E é preciso transitar nessa direção, ainda que o termo universalização não nos sirva mais. E, a partir daí, quais seriam, então, as políticas que nos permitissem trabalhar nas distintas dimensões que vocês aqui já explicitaram? A Maria Luísa já tem uma primeira pergunta que diz, escuta, e qual o potencial que tem da RNP? E o que temos em termos de redes públicas? Ela não falou isso, mas eu lembro, então, principalmente com o Jorge aqui, com o que foi a estrutura retomada depois da privatização original da Telebrás lá atrás, quando, inclusive, avançamos para, numa inédita parceria com a Embraer, constituímos uma empresa comum, Telebrás e Embraer, que hoje lança o satélite que está garantindo tanto comunicações militares como para áreas distantes do nosso Brasil. Então, como trabalhamos aqui com a parcela de uma rede pública e as redes privadas e a necessidade de democratizar o acesso a essas redes e, eventualmente, até a discussão da separação entre serviços e rede. Então, com esses temas bastante genéricos, eu proporia a cada um de vocês trabalhar por aí ou tomar e entrar com novos temas nessa conversa. Vamos inverter? Minha colherzinha aqui, César. Primeiro, falar um pouquinho da pergunta da Maria Luísa. Eu, pessoalmente, acho que a RNP ela não tem rede. A RNP é uma pequenininha demais para a demanda do Brasil. Acho que não seria ela o braço, até porque a RNP tem um modelo interessante, que ela faz parcerias com muitos provedores em volta do Brasil, ela contrata os provedores para oferecer serviço para as universidades. Então, na verdade, ela tem uma rede pequena, até o conceito dela é isso mesmo, rede, precisa ter rede, precisa ter capacidade. Continuo achando que quem deveria ser esse provedor público de rede seria a Telebrás, né? O projeto que ia muito bem sobre a condução de Bitar. Minha luz aqui está piscando, acho que é por causa do meu sol lá atrás, desculpa. Acho que Telebrás teria um papel importante aí nessa oferta de infraestrutura para que se capilarizasse o serviço, tá certo? Também acho que ela não teria fôlego para fazer tudo, mas ela poderia ser uma importante infraestrutura pública para até regular
a oferta para o usuário final. Eu acho que isso poderia ser uma saída interessante, como tem sido feito em vários países, né? Agora, em relação à separação estrutural, assim, hoje o que está acontecendo, o próprio mercado já está se fazendo a separação estrutural, né? Já foram lançadas, se não foi uma ação de Estado, com uma orientação do Estado, hoje você já tem redes neutras que se propõem a fazer isso, ser a empresa de infraestrutura. Esse é um movimento que não é um movimento do Brasil, o movimento começou lá fora, porque os fundos de infraestrutura estão com muito dinheiro e queriam colocar dinheiro em alguma coisa e acharam interessante, então, esse modelo onde se investisse em infraestrutura, né? Em rede que prestar serviço. Aqui no Brasil já estamos com 3 redes neutras, que, no entanto, têm as suas empresas âncoras, que são as grandes teles, mas que se propõem a ser uma rede que atenda toda e qualquer pequena empresa na oferta de banda larga. Esse movimento é muito recente, começou no ano passado, a gente ainda precisa entender um pouco para onde que ele caminha, para ver se vai ser neutro mesmo. Elas, pelo modelo, elas falam, se eu não for neutra, eu não sobrevivo, então eu tenho que ser neutra para poder avançar aí na minha oferta de infraestrutura. Mas sempre a gente precisa acompanhar um pouco, né, Bitar? Não sei se você tem acompanhado esse movimento, como é que você acha isso também? Não sei. Bitar, quer pegar o gancho e deixamos depois o Américo entra? Pode ser, Américo? Com prazer, já que a Miriam levantou a bola, né? Primeiro, eu acho que a questão-chave, Miriam, Américo, César e as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, a pessoa-chave chama-se planejar e coordenar. Eu não acredito na solução de problemas para o país por esta ou aquela iniciativa isolada, inclusive iniciativas importantes, como a da RNP e da Telebrás. Nós precisamos ter um plano nacional que possa garantir que em cada localidade do Brasil, a Miriam citou aqui, uma quantidade imensa de localidades estão desprovidas de qualquer serviço de qualquer natureza, né, de comunicações em internet, seja ela móvel, sejam serviços móveis ou fixos, efetivamente. Então, tem que ter um plano e tem que ter uma coordenação das ações. E não é só um plano do Ministério das Comunicações, é um plano de governo, pactuado com governos estaduais e governos municipais, e pactuado com as empresas, sim, porque eu não penso que nós vamos desenvolver um plano abstratamente, flutuando no espaço. Ele tem que ter, de um lado, nós podemos oferecer às empresas o subsídio, efetivamente, criteriosamente, segundo um determinado modelo construído nacionalmente, mas, do outro lado, nós temos que cobrar que as redes cheguem em determinadas localidades com certo nível de qualidade, ou seja, um plano verdadeiro de universalização em, sei lá, 4 anos, por exemplo, né? 4, 5 anos, alguma coisa assim, que possa permitir. Porque o que acontece? As empresas privadas separaram as suas redes de internet, as suas redes de fibra ótica, que é o que a Miriam nos disse, né? E chamaram essas redes separadas de redes neutras, constituíram empresas, digamos, relativamente autônomas, né? E que, em princípio, então, elas detêm determinadas redes fixas de fibras óticas e elas poderão vender esse serviço, como a gente costuma dizer, no atacado, para empresas que queiram prestar serviço. Eu tenho uma empresa aqui no interior da Paraíba e eu preciso chegar na cidade tal. A rede neutra tal, tem um link até essa cidade e ela vai me vender esse link e eu, chegando naquela cidade, vou fazer a rede local e vou vender esse serviço naquela localidade. Esse é o espírito. Agora, não pode ser uma coisa que apenas o mercado decida, né? E eu sou favorável, Miriam, a que nós efetivamente venhamos a regulamentar as redes neutras, né? A gente oferece recursos, mas a gente fala, a regra do jogo é essa, tem que haver isonomia plena para todos aqueles que queiram comprar os seus serviços, tem que ter preços razoáveis, porque você sabe, a Miriam sabe disso, que os preços do atacado hoje, regidos pela Anatel, não são necessariamente adequados à dinâmica dos provedores, dos ISPs, como a gente chama, Internet Service Providers,
efetivamente. Então, qualidade, isonomia, preço, é algo fundamental para garantir que a gente pode... E nós temos que ter, nesse nosso plano, a garantia de que em cada localidade haverá pelo menos um provedor para chegar ali com um nível de qualidade razoável. E eu acho que nós temos, nessa coisa do atacado e do varejo, nós temos que trabalhar com a infraestrutura de fibras e com a infraestrutura do 5G, do 4/5G também, porque os serviços, para eu ter 5G, eu tenho que ter a fibra ótica chegando em cada estação transmissora, né? Como a gente chama, estação de rádio base do 5G. Então, isso vai pressupor uma capilaridade das redes de fibra ótica muito grande, o que permitirá também que a fibra chegue na casa das pessoas. É o que nós chamamos, né, tudo em inglês aqui, é o fiber to the home, né, a fibra na casa das pessoas, efetivamente. Então, e, claro, a RNP e a Telebrás, que, do meu ponto de vista, tem que trabalhar de maneira mais coordenada, elas trabalham de maneira totalmente separada, elas devem fazer parte desse plano. Elas não vão resolver, mas elas serão uma infraestrutura extremamente importante para alcançar determinadas localidades. O César levantou aqui o satélite brasileiro, né? Há planos para fazer o segundo satélite, há as fibras que passam através das grandes transmissoras de energia elétrica, que são espinha dorsal, né? Backbone, como a gente chama, para todo o Brasil, e tudo isso deve fazer parte de um arranjo, de uma concertação regida, né, coordenada e implementada pelo governo federal, com recursos públicos, com empresas públicas, e principalmente com as grandes operadoras e com os pequenos provedores de internet, para garantir essa capilaridade e preço em todo o território brasileiro. Américo Bernardes. Então, eu acho que essa questão, voltando ao tema, né, vou pegar um pouco, de novo, carona na questão que a Miriam colocou, né, sobre o papel da RNP. Eu acho que a RNP tem um papel muito importante, particularmente na ligação, né, na interconexão entre as instituições de ensino, e um papel muito importante na educação, né? Eu acho que podemos avançar em termos de política pública na questão do provimento de conteúdos e hospedagem, né, de conteúdos voltados para a área de educação, né? Eu acho que assim, há uma grande produção de conteúdo nas instituições de ensino, né, ensino superior, ensino não só nas instituições federais, né, no âmbito estadual, municipal, mesmo no âmbito privado, há uma produção importante, e a RNP poderia e deveria ser, na minha opinião, poderia ser o provedor desses conteúdos, que hoje estão na mão da iniciativa privada. Quer dizer, de novo, nada, como diz assim, mas nada contra, mas é um pouco contraditório quando a gente vê, por exemplo, uma playlist de aulas produzida por um professor de uma universidade federal, né? E quando o aluno ou alguma pessoa, não necessariamente o aluno daquele professor, mas alguém vai ter acesso, tem que ver uma propaganda que está sendo monetizada, mas aquele dinheiro não está indo para a pessoa que produziu o conteúdo, né? Então, eu acho que isso aí é um problema que a gente deveria ter uma política no sentido aí de que de fato, e a gente não sabe, afinal de contas, aquele conteúdo passou a ser propriedade de quem? Não é? Eu acho que esse é um tema importante, não é? Porque muito do conteúdo que está sendo produzido está sendo encaminhado e está sendo transformado em conteúdo privado sem que aquele produtor saiba disso, tenha noção disso. Eu acho que é um tema que é importante aí para a gente discutir esse papel da RNP, né? Há que haver, o Bittar colocou, há que haver, na minha opinião, uma melhor conexão entre papel dos entes públicos que estão atuando. Não é razoável que haja um grau de competição entre entes públicos que estão atuando em faixas mais ou menos parecidas. E aí eu queria levantar a questão das elétricas, com as suas fibras, né, particularmente nas regiões aí, né, na região norte. Eu acho que a gente tem, né, uma situação muito importante, né, e eu não sei se isso é aprofundado aqui,
né? Mas é uma questão a ver aí como é que fica, né? Se houvesse, ou se houver, ou caso haja, não sei qual verbo usar, a privatização da Eletrobras, né? Como é que fica toda a infraestrutura, que hoje é a estrutura fundamental, inclusive, para a própria atuação, por exemplo, da Telebrás. Né? Eu acho que são questões aí que a gente tem que discutir, e eu pego um pouco, concluo no seguinte: eu acho que o futuro, a minha percepção é que o futuro é a construção de redes neutras. Isso a gente já está vivendo. Na parte móvel, por exemplo, toda a infraestrutura de torres hoje é mais ou menos a mesma. Né? As empresas estão usando a mesma infraestrutura de torres. Né? Então, assim, eu acho que não tem cabimento. E quando a gente pensa no 5G, que você vai ter que botar ponto de fibra, né? GPON ou alguma coisa parecida em cada poste, tá certo? Você não vai poder, cada empresa que for prover 5G, botar um GPON, não vai ter. É o caso que a gente vê de algumas cidades hoje, né? Que você olha o poste, né? Você tem lá trocentas fibras penduradas no poste, tem poste desabando de tanta fibra, de tanto cabo pendurado no poste, muitos dos quais já morreram e não foram arrancados, né? Então, assim, eu acho que essa dinâmica de ter redes neutras, de ter toda uma infraestrutura, ela é uma dinâmica que a gente não vai conseguir escapar. Se nós ainda estamos atrasados, né, eu acho que essa é uma dinâmica que vai ser construída, e aí eu acho que uma empresa pública pode ter um papel importante se a gente pensar em inclusão digital. Porque uma coisa, não é você pensar num ente privado que vai chegar numa localidade. Essas localidades, né, que a Miriam mencionou, eram aquelas que no passado tinham como obrigação ter um telefone público. Né? Eu acho que o famoso TUP, né? Vocês lembram disso? Eu acho que, né? Que era aquela localidade que só tinha um ponto, que era o telefone público. Que ainda tem utilidade, até para dizer isso, né? Mas, de qualquer forma, ela não chegou nada a ela, e ela não serve para fazer telefonia móvel. Né? Então, assim, isso que o Bittar falou, de ter pelo menos um provedor que chegue nesse local, eles estão chegando. Né? Eles estão chegando. Eu acho que é importante a gente entender o papel da infraestrutura pública nesse sentido, nessa política. Pessoal, guardando o 5G para uma quarta ou quinta rodada, me permito só citar 2 ou 3 temas abertos a qualquer um de vocês, na ordem que bem entender, abordarem. Soberania nacional, soberania digital, as plataformas, as cadeias produtivas, o quanto é possível ter soberania e capacidade de financiamento dos nossos centros de inovação tecnológica, e o quanto são cadeias onde o conjunto das patentes, uma em cima da outra, de royalties para o exterior, não nos permitiriam essa soberania. Então, gostaria de um pouco sobre isso, política industrial, inovação, nas cadeias, né, da área das telecomunicações e das suas grandes redes. Um segundo tema, que está derivado do primeiro, no nosso documento do nosso NAP de TICs, que acaba de ser publicado essa semana pela Fundação, na nossa revista Teoria e Debate, avança-se uma formulação a ser trabalhada de um Sistema Nacional de Inclusão Digital, que vai, evidentemente, com a questão elementar, que o Jorge aqui já foi básico: se não tiver estrada, não tem o que transportar. É rede e é rede. Mas não basta mais apenas isso. Por exemplo, a qualidade das aulas que eram transmitidas por um celular tirado da mãe ou do pai, no meio da periferia de uma grande cidade, para ter uma aula em que quem havia feito aquela aula não tinha o menor conhecimento da linguagem digital. Era a exposição já monótona da sala de aula, 5 vezes monótona e difícil, por um celular caindo a toda hora, né? A linha, digamos, vejo que o meu termo é antigo, né? E naquele 4 centímetros por 3. Então, esse é um tema que eu pediria que quem quisesse por aí abordar, porque envolve esse tema, né, a visão de um sistema, tanto integrado institucionalmente, o papel do Estado também como comprador e organizador do mercado, envolve subsídio, envolve letramento, capacitação, o uso das tecnologias para democratização, transparência, quer dizer, é um processo bastante amplo, complexo, mas que exige uma coordenação e vontade política. E a nossa legislação está quem? Falando em legislação,
o quanto ela hoje está inadequada para a convergência tecnológica, ou não. Também é outro tema que aqui seguramente vai aparecer. Finalmente, é suficiente, vamos deixar um pouquinho 5G para a próxima rodada ainda, tá? A palavra aberta para qualquer um dos nossos 3 brilhantes expositores. Temos ainda 20 minutos. Seguindo aqui a mesma ordem, César, eu acho que esse é o desafio que você está colocando, até porque eu tenho pensado um pouco sobre política industrial. Como ela não existe mais, eu tenho meio que deixar de lado, sabe? Mas uma coisa, eu só queria dar um exemplo. Eu vi uma perguntinha aqui que você não pôs da Maria Luísa em relação à questão do FUST, tá? Ela pergunta se são 38 bilhões mesmo. Sim, são. Assim, a gente, né, nós, usuários de celular, de banda larga, a gente paga o FUST desde 2000, tá certo? Vai lá no faturamento das empresas, 1% do faturamento delas por ano, que vai para esse fundo, e nunca foi usado. O que é feito com ele é para bater dívida, óbvio, né? Paga juros, paga dívida, paga ônibus, paga. Uma vez o TCU fez uma auditoria, pagamos tudo, até seguro-desemprego, tudo vai com o dinheiro do FUST. E os fundos de universalização sempre são usados em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos, que ainda são o país mais ricos do mundo, tem 12 bilhões de dólares ano para o FUST. Eles financiam realmente o FUST lá, inclusive financia consumo, né? Lá o dinheiro do FUST vai para a população de baixa renda comprar banda larga. Eles acho que já estão dando quase $80 por família que não tem recursos para ter acesso, para poder pagar. Então, assim, dinheiro para FUST é fundamental, nunca foi usado. Parece que agora, finalmente, vai sair 3 bilhões, vão sair 3 bilhões, mas os outros 38, eu acho que nunca voltam. Acho que podem começar a ser usados os que vierem, porque os que já foram, já pagaram dívida e vamos embora, né? Agora, em relação ao seu desafio, César, eu tenho uma coisa assim, agora eu vou falar de idade, eu acompanho, eu entrei no setor, acompanho reserva de mercado pelo Globo, então vamos falar quanto tempo eu acompanho isso. E tinha uma coisa que, assim, várias pensatas e críticas sobre reserva de mercado, né? Até porque era uma proposta ainda da ditadura, mas tinha uma coisa que eu achava muito importante da reserva de mercado, que era o uso do poder de compra do Estado. Né? Assim, eu não conheço desenvolvimento tecnológico no mundo no qual o Estado não direcione recursos para estimular não apenas a pesquisa, mas principalmente a tecnologia, que ele considera importante. Né? Eu acho que qualquer projeto de desenvolvimento, de autonomia, soberania nacional, tem que entendo que tem que colocar isso como princípio, utilizar o Estado com o seu poder de compra para direcionar onde que ele quer. E aí, avançando um pouquinho, talvez o César vai me matar, eu não acho que cabe mais para a gente desenvolver hardware. O hardware a gente já perdeu. Acho que a gente não ganha nunca mais, nem nós, nem ninguém ganha dos asiáticos nessa produção. Acho que a gente tem que ir para o software, acho que a gente tem que entrar na internet. Como o brasileiro é muito criativo, a gente tem hoje mais de 600, o distrito tem os números, né? Nós temos mais de 5 mil startups, dos quais 800 são de fintech, só do mundo, várias coisas estão acontecendo, muitas dessas empresas, obviamente, vão morrer pelo caminho, como são empresas novas, mas eu acho que o nosso potencial é desenvolver rapidamente conteúdo para a internet. Objetivamente, a internet hoje é um monopólio dos 3 grandes e a gente tem janela, eu acho, para a gente entrar aí nesse caminho. Mas aí estou falando de orelhada, porque eu parei de pensar em política pública industrial há algum tempo. Quem quiser contribuir, obrigada. Se me permitirem, a Miriam citou aqui a política de reserva de mercado, que vigiu nos anos 80, até início dos anos 90. Foi uma política concebida ainda sob a égide dos governos militares brasileiros, etc. E tal. Naquela época, o Brasil vivia, digamos, até o início dos anos 80, os estertores de um programa de industrialização que, se pode dizer, foi muito bem
bem-sucedido, né, que começou na era Vargas, na década de 40, chamada substituição de importações. O Brasil começou produzindo produtos de consumo, depois foi para a área de bens de capital, investimentos na infraestrutura, etc. E nós construímos uma economia muito pujante naquela época. E aí veio o desastre da dupla Reagan e Thatcher, né? A ideia de que o poder público atrapalha o desenvolvimento de um país, né? E que o setor privado é eficiente, eficaz, e é ele quem deve dar a dinâmica de todo o processo de desenvolvimento. E aí vivemos a década de 90, vivemos a primeira década desse milênio, ainda que no governo Lula via BNDES e com outros instrumentos, e mesmo o próprio Fundel, né, que é um dos fundos que incidem sobre a nossa conta telefônica, que é o Fundo de Telecomunicações, Fundo de Tecnologia em Telecomunicações, nós conseguimos fazer alguma coisa, mas foi alguma coisa tímida. Então, o resultado disso é que o Brasil, que no início dos anos 80 tinha como área industrial 30% do PIB, de tudo que se produz no país, 30% era produção industrial. Hoje, isso está em 11%. 11% apenas. É claro que houve um certo avanço dos serviços, a fronteira entre indústria e serviços se tornou, né, mais tênue, efetivamente, mas no interior desse processo existe uma palavra-chave, que chama-se tecnologia, né? Isso acho que todos nós concordamos. Então, um país que queira se desenvolver de maneira soberana, como sugere para a nossa reflexão o César, tem que necessariamente ter uma forte área de produção científica, tecnológica e uma grande articulação entre aquilo que se desenvolve nas nossas universidades, nas nossas instituições de ciência e tecnologia e o setor privado produtivo. E a Miriam cita muito bem, um dos instrumentos talvez mais eficazes utilizados no mundo afora, e que no Brasil ainda é utilizado timidamente, é o instrumento das compras públicas, chamadas encomendas tecnológicas. Só para vocês terem uma noção, a Fiocruz, que é um grande centro de pesquisa em saúde, reconhecido internacionalmente, para produzir a vacina da AstraZeneca, ela realizou um processo de compra pública, né, efetivamente. Ou seja, abriu um edital, o Oxford e a AstraZeneca se ofereceram, e houve toda uma transferência, não só para a produção da vacina no Brasil, mas também para a produção do insumo básico da vacina. E, com isso, a Fiocruz adquiriu conhecimento para produzir outras vacinas também. É assim que o Japão se desenvolveu nos anos 70, é assim que a China se desenvolveu nos anos 80, 90 e nessas 2 décadas desse milênio. Então, enquanto isso, no Brasil, na época da privatização, nós tínhamos uma empresa, que era a Trópico, que tinha tecnologia para chamadas centrais de comutação, e que 30% da rede pública estatal era da tecnologia Trópico. Com a privatização, perdemos a capacidade de exercitar o poder de compras, porque o poder de compra passou a ser das grandes empresas internacionais. As grandes operadoras internacionais, né, como a Vivo, a Claro e a TIM, compram lá no exterior, porque elas compram no atacado para todos os países onde atuam, né? E, com isso, a indústria brasileira fica bastante prejudicada. O que a gente tem aqui no Brasil de destaque é a Padtec, que passou por momentos difíceis, mas consegue sobreviver. Ela é uma herdeira do CPQD, Centro de Pesquisa da antiga Telebrás, né? Que é hoje uma entidade autônoma, mas extremamente importante no setor de telecomunicações. Temos a Trópico, que ainda, enfim, tem trabalhado tecnologias, sobretudo para a conectividade na área rural e para a conectividade de máquinas agrícolas para o agronegócio, mas com outras atividades também. E temos outras empresas, como a Digicom, como, enfim, empresas que produzem dispositivos e tal. Eu quero lembrar que, no início da pandemia, né, aqui no Brasil, nós não produzimos nem os equipamentos de proteção individual, não produzimos respiradores, né, e passamos por momentos extremamente difíceis. Então, globalização não pode ser sinônimo de transferência para o exterior da nossa capacidade de desenvolver tecnologia e de produzir.
Sim, não é a ideia do protecionismo total, né? Mas é a ideia de um país que é soberano, que tem tecnologia e que não é apenas um país exportador de produtos primários, por mais importante que seja o agronegócio, a mineração e coisas desse tipo, né? Então, nós precisamos disso como algo verdadeiramente estratégico. E eu quero lembrar quais são as oportunidades, para encerrar. Open RAN. Open RAN são as tecnologias de protocolo aberto. É uma oportunidade para o Brasil nas redes para o 5G, por exemplo, que vocês sabem que uma empresa, quando fornece hoje os equipamentos, ela fornece os equipamentos todos com a tecnologia própria, os protocolos próprios, a chamada tecnologia proprietária. O Open RAN permite um certo grau de abertura de tal maneira que eu possa, ao montar uma rede 5G, comprar um equipamento da empresa A, o outro equipamento da empresa B, porque eles têm compatibilidade no seu protocolo, na sua interoperabilidade. Então, desenvolver tecnologias de Open RAN é uma oportunidade para o Brasil. Soluções de internet das coisas, né? Sobre a rede 5G, nós vamos precisar desenvolver serviços, por exemplo, para a área de saúde, que é uma missão fundamental, né? Nós podíamos estar desenvolvendo tecnologias disruptivas para melhorar a qualidade do serviço de saúde e até reduzir, né, a dificuldade, aquela ideia que todo mundo sabe, de ter um médico lá especialista num determinado centro atendendo uma pessoa a longa distância, até com cirurgias sofisticadas, efetivamente. Isso é possível agora, e é uma oportunidade para nós desenvolvermos. E, finalmente, eu citaria o satélite também, porque no contrato que fizemos para adquirir o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, constava a transferência de tecnologia. E a transferência de tecnologia não é só treinar os nossos técnicos, que foram treinados na França, mas é também permitir que aqui no Brasil nós tenhamos um ecossistema de empresas capazes de produzir subsistemas e de montar um satélite através da Agência Espacial Brasileira e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Então, o satélite é algo fundamental e é uma oportunidade para o Brasil também. Então, eu penso o seguinte, isso é absolutamente fundamental e inadiável. Deixa eu só fazer uma complementação rápida aqui. César, seu microfone está desligado. César, microfone. Eu ia agradecer ao Jorge, já passar a palavra a você, Américo, para completar essa rodada, mas já alertando que nós temos 7 minutos, então, se alguém aí quiser fazendo suas observações finais, por favor, o faça. Tá, eu vou só fazer uma complementação. Eu acho que tem duas coisas aí que eu queria assinalar. É o seguinte, a gente falou de compras públicas, eu queria lembrar muito aquele texto da economista, né, Mariana Mazzucato, quando ela fala da questão das missões, e ela cita a missão Apolo, a gente muitas vezes fala, eu queria chamar a atenção para a construção do Sirius, que é aquele acelerador, né, que foi construído ali em Campinas, que é um dos aceleradores, né, de partículas no hemisfério sul, é o mais importante, é um dos poucos do mundo em 4ª geração, que custou 2 bilhões e 85% da construção do Sirius. Então, nós estamos falando de compras públicas direcionadas para um determinado objetivo. A gente quis construir um acelerador, 85% das compras voltadas para a construção desse acelerador foram em empresas brasileiras. Então, esse é um sentido importante, não é, da ação do Estado, não é, no desenvolvimento e na construção de soberania. A outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, soberania significa deter infraestrutura. Quando nós lançamos o satélite, que o Bittar mencionou, né, nós operávamos a área estratégica militar em infraestrutura de outros países. Tá certo? E isso é um problema. O satélite opera uma parte da banda do satélite para operação militar, para que as nossas operações estejam resguardadas pela nossa infraestrutura. E para finalizar essa parte aqui, eu acho que é para finalizar tudo, né, eu queria dizer o seguinte, nós temos que apoiar muito a formação dos jovens voltados para a área de tecnologia de uma maneira geral. Nós vamos conseguir construir tudo isso que nós estamos falando, desenvolvimento de startups, aplicativos, software, né, se nós tivermos, de fato, uma população jovem bem formada, que consiga, de fato, e essa população tem interesse. A grande vantagem é que a gente tem uma meninada muito interessada e que pode ser formada.
Só para encerrar, né, 5G abre muitas possibilidades, mas eu, como trabalho talvez muito assim, sou meio que um dinossauro da inclusão digital, eu ainda estou batalhando pelo 3G nessas 40 mil localidades que a Miriam falou, sem desconhecer a importância do 5G, mas a gente tem que, talvez, equilibrar um pouco essa balança no país aí, não é? Porque senão a gente vai continuar tendo gente com celular de 15 mil reais na mão, com conexão aí de 1 gigabit, né? Enquanto os meus alunos ficam disputando uma banda de 2 mega numa escola, né, com 1.000 alunos. Né? Então, que as pessoas tenham os seus iPhones bacanas, mas eu acho que o Estado tem problemas muito importantes para resolver nesse momento. Obrigado, César. Obrigado, Bittar. Prazer de novo, Miriam, te encontrar. Miriam, por favor. Ô, César, eu te provoco a gente fazer a discussão do 5G na próxima, porque 5G é outro capítulo, já que não temos a gente falar aqui. Temos muito para... Acho que 5G, para mim, ainda tem muito desafio ainda, e seria legal ouvir. Mas, na verdade, eu quero agradecer, acho que os desafios são enormes, e, enfim, o que a gente puder ajudar a pensar e a trabalhar, e a contribuir, a construir esse país, que é um país, né, que tem muita demanda, e é isso, mas a garotada quer usar, quer pelo menos ter, se a gente pelo menos der acesso para todo mundo, a gente já muda esse país 3 vezes mais rápido. Obrigadão, gente. É um prazer enorme estar com vocês. Viu? Obrigado. Jorge, queres fazer a tua... Não, eu só gostaria de complementar, dizer o seguinte: a área de telecomunicações e as tecnologias de informação. Veja que nós estamos com um problema aqui. A minha rede, acho que foi a minha rede que caiu, né? Acho que foi a minha rede que caiu, mas voltou. Então, tem que ser... telecomunicações, tecnologia da informação, tem que ser uma atividade, uma política prioritaríssima no futuro governo. Eu não acredito em nada que no atual governo, porque, de fato, ele reduziu e anulou os gastos todos na área de ciência e tecnologia, não fomentou a indústria brasileira, fazendo o discurso do mercado. Olha só, que coisa interessante. Faz o discurso do mercado, mas o mercado único que prospera no Brasil é o mercado financeiro, né? Dos grandes rentistas nacionais e internacionais. E não é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos um Brasil com justiça, com distribuição de renda, com oportunidade de trabalho e renda para todos os brasileiros. E, nesse particular, a infraestrutura de internet é essencial, porque nós estamos falando desse novo mundo com o qual já estamos vivendo, que vai se aprofundar no futuro, e que a tecnologia 5G, como disse a Miriam, eu tenho certeza o Américo também diria, e o César, é absolutamente essencial. Justo nesse momento, mudança profunda, mudança brusca nas tecnologias, isso gera uma oportunidade para um país como o nosso, que tem potencial. E eu acho que a gente tem que embarcar nisso, construindo um grande plano que garanta internet para todos, dispositivos, chips, produção de chips no Brasil, efetivamente, ciência e tecnologia, de tal maneira que a gente possa seguir um novo caminho. Agradecendo enormemente a todos vocês, agradecendo aos parceiros que estão em rede conosco e voltam à sua programação original em 20 segundos, agradecendo a toda a equipe técnica da Fundação Perseu Abramo. Registro que temos um grande desafio, uma discussão exclusiva sobre o 5G, que vamos tratar de organizar num breve espaço de tempo. Obrigado e uma boa tarde a todos e todas.